Segundo, seja bem-vindo a mais uma aulinha de filosofia. Tudo bem com vocês? Hoje vamos começar de onde paramos, né? Vou citar mais dois autores para não ficar muito denso. Eu acredito que são dois autores muito importantes, por isso que eu vou optar por ir mais devagar, ok? Acho que é importante. Que são autores, principalmente sobre a banalidade do mal, que nós vamos falar já já. Mas enfim, na última semana falamos sobre o Sartre, sobre a Simone de Beauvoir, ou de Beauvoir, e hoje vamos falar sobre o Martin Heidegger e da Hannah Arendt, sobre o seu trabalho, a banalização do mal, né? Ou de como se tratar o mal como banalidade, ok? Então, o Heidegger, ele tem uma visão sobre si mesmo que ele julgava que ele não se identificava em nenhum movimento existencialista, por mais que ele questiona, assim, o local do ser humano, por mais que ele nunca use essa palavra, ele questiona, assim, o lugar do ser humano na existência e tentava compreender, que o ser humano buscava essa compreensão do seu ser, né? Qual a finalidade dele na existência. E para que seria a sua existência? Enfim, perguntas existencialistas. Então, ele vai ter esse caráter, sim, por mais que ele negue. E, como eu disse, ele nunca vai citar nem homem, nem ser humano no trabalho dele. Ele vai apenas empregar um termo chamado Dasein, ou Dasein. Não sei como se pronuncia, mas como se pronuncia o termo corretamente, mas é Dasein, se você for ler exatamente como se escreve. Aqui é alemão, né, gente? Então, sim, outra coisa, né? Ele era alemão. Então, o que ele vai dizer sobre esse Dasein, que na tradução literal, por alguns textos, significa um ser aí. Ele não fala ser humano, não fala homem, é só Dasein, que é esse ser aí. Eles falam simplesmente dessa forma. Ele vai dizer que existe um jogo maior no mundo, isso é entre aspas, tá, gente? Tentando mesmo interpretar o trabalho dele. Ele vai dizer que existe um jogo maior, que é o mundo, né? E o Dasein, de certa forma, está inserido nesse determinado jogo. Ele está acontecendo, está presente nesse jogo. Que é o jogo maior do mundo, né? Que seria o mundo que compreende, né, o próprio ser com base no jogo do mundo. É esse o lugar que está inserido o Dasein. No entanto, ele vai ser muito pontual no que cabe a esse ser aí, como ele chama. É muito pontual e bem simples o que na existência do Dasein, o que cabe a ele. Se nós fizéssemos essa pergunta para o trabalho dele, ela seria respondida pela seguinte frase. Na página 17 de vocês, tem a seguinte frase no finalzinho. Enquanto estiver vivo, sempre lhe faltará algo, pois a completude humana somente pode ser alcançada na morte. Enquanto vive, o máximo que o Dasein pode alcançar é a consciência de morte. Isso. Nada mais, nada menos. Então, ele vai dizer que na perspectiva, nesse ponto, na perspectiva dele, o Dasein está aberto. Esse ser aí, como ele chama, está aberto para diversas possibilidades e sempre se encontra diante dessas possibilidades. No entanto, porém, entretanto, enquanto ele estiver vivo, sempre vai faltar algo para ele e o que seria o ser humano que se a gente pensar, agora eu vou falar de ser humano, tá? Ele não usa esse termo, ele usa o termo Dasein, mas eu vou chamar de ser humano. O ser humano tem um objetivo na vida dele, que é nascer, etc, etc. Na cabeça dele, esse objetivo, na mente dele, né, no trabalho dele, esse objetivo só se completa quando ele morre. E aí sim, ele vai estar completo. O ser humano, na sua existência, sempre vai estar faltando algo perdido aí no jogo que é o mundo, tentando encontrar e entender todas as diversas possibilidades que a sua existência permite, né? Está aberta para se apresentar a ele. Porém, o máximo que ele pode chegar é alcançar a consciência da morte. Muito louco, né? Muito massa. E isso é lindo, né? De certa forma, uma coisa bonita, mas ao mesmo tempo é meio pessimista, talvez, eu diria. Será que a gente só pode compreender, ter consciência da nossa morte? Não tem mais nada que cabe a gente? É só isso? Não sei, né? Acho que não. Acho que cabe mais coisas a gente, sim. E nisso nós vamos para o nosso segundo autor aqui, que é uma autora, que nós vamos estar falando hoje sobre a Hannah Arendt. Hannah Arendt, qual que é a nacionalidade dela, que eu sempre esqueço.
Bom, eu digo para vocês depois na nacionalidade dela, porque agora que olhando por cima no texto eu não estou conseguindo encontrar. Mas a Hannah Arendt ela vai ter uma obra bem específica com base na pesquisa dela sobre, especificamente, um julgamento que aconteceu por volta de 1961, mas eu acredito que a execução desse julgamento só acontece em 1962, em que ele conhece um dos chefes, um dos responsáveis por acatar, né, e executar ordens diretas de Hitler, né, que é um cara chamado Adolf Otto Eichmann. Esse aqui eu consegui falar bem nesse meu alemão, né? Então, o que ele vai dizer? Que ele enviou centenas de pessoas para a morte. Ele é responsável por crimes absurdos, monstruosos. Só que em atitude, pela observação, pela análise dela, de banalidade do mal, ele é um homem comum. Ele é um monstro que fez diversas coisas monstruosas, mas no ser ele é um homem comum. Então, na análise dela, ele literalmente estava cumprindo ordens. E ele não via aquilo que ele estava fazendo como algo ruim. E é aí que mora a banalidade do mal. Quando você está inserido em um contexto que pensa que nem não era o único que cumpria essas ordens. Não era o único que recebia a ordem de matar pessoas no contexto do Holocausto, que nós já conversamos bastante aqui, ok? Então, busca na memória de vocês que isso é importante. Então, ele não era o único que recebia ordens para matar pessoas. Então, naquele contexto, vocês conseguem colocar a mentalidade lá brevemente que ele estava fazendo o que o outro estava fazendo. Se um estava matando, ele também estava matando. Então, para ele não tinha algo de monstruoso no que ele estava fazendo. Ele estava cumprindo ordem. Parece algo... Ela não está querendo passar pano porque o cara fez. Ela está querendo dizer que como às vezes o mal é banalizado. Daí que vem essa obra da Hannah Arendt sobre esse trabalho e essa reflexão acima do que é o mal. E por que muitas pessoas banalizam o mal. Então, quando nós falamos em diversas vezes sobre a questão antifascista, antirracista, que muitas pessoas, você mostra para ela, ó, isso aqui é racismo, e a pessoa não acha que é racismo. Você coloca uma situação de uma pessoa que foi claramente discriminada seja uma posição social, seja pela sua sexualidade, seja pela a cor da sua pele, e você mostra isso para uma pessoa, a pessoa leva aquilo acha aquilo normal. Então isso é banalizar o que é mal. Num contexto em que ela vê muitas situações de racismo, vê muita situação de homofobia, que ela normaliza isso, logo ela banaliza o mal. Então, por isso que a gente vê uma ascensão de uma ideia de hoje, como eu já falei para vocês em diversas nossas aulas, eu tenho que vir aqui falando para vocês, gente, fascismo é ruim. Fascismo matou muita gente, fascismo é mal. Fascismo é ruim demais. E ter gente defendendo ideais fascistas por aí afora. E dizendo que não é ruim, como assim? Então, isso é banalidade do mal. Quando você está inserido em um contexto, você se acostuma com aquilo passa a ser normal para você e você banaliza que aquilo é ruim. E você não consegue ver. Então, por isso que ela usa o julgamento desse nazista em específico, analisa quem ele era, por que ele fez, as ordens que ele seguia, e vê, ó, esse cara estava seguindo ordem. E ele, na cabeça dele, não fez nada de ruim. Por mais monstruosos dos crimes dele, ele estava cumprindo ordem. Ele não vê dessa forma. Aos olhos dela, naquele momento, ele era um homem comum, que acatou ordens que eram normais naquele ambiente, que fez com que ele banalizasse o mal. Eu acho interessante a gente que ele fala um contexto aqui, no terceiro parágrafo, temos bem no meio dele. Segundo ela, o seu exemplo servia para demonstrar que ações cruéis e violentas podem ser cometidas por humanos comuns, quando eles deixam de exercer a capacidade de pensar, ignorando as consequências e as implicações éticas de seus atos. Agora sim, abrindo mão do pensamento é banalizar o mal, apesar de seus graves efeitos sobre as pessoas. Então, eles não pensavam sobre as ordens deles. Até porque se eles pensassem fora da curva de pensamento nazista, nós sabemos o que acontecia com eles, né? Então, qualquer pensamento fora da curva era punido. Então, ele não pensava, ele não se questionava o que ele estava fazendo. E o que leva muitas pessoas a banalizar o mal, às vezes, é justamente a questão ética. As pessoas não têm ideia das implicações éticas do que elas estão fazendo. O que também, por um outro lado,
Tem muitas pessoas hoje em dia que acham ruim que falamos sobre ética. Você já viu alguém criticar a ética? Ah, tudo que é questão de... Gente, não tem que ser ético. A gente vive numa sociedade e tem que a gente critica a ética. Então, o próprio ato, talvez, de criticar a ética, talvez está associado a alguém que está banalizando o mal. Então, pessoal, é isso. A Hannah Arendt é uma das autoras mais lidas. Realmente a gente lê ela e lida muito com ela em história. Tem um peso muito grande o trabalho dela e muito importante, inclusive, para entendermos o nosso mundo de hoje. Até porque tudo que eu falei aqui, eu dei o conceito dela, mas na verdade tudo que a gente falou aqui, a gente sabe por causa de todas as nossas discussões na aula de atualidades, por exemplo. Mas segundo, é isso. Então, até a nossa próxima aulinha. Vamos fazer alguns exercíciozinhos agora. Até já.